Olá, sextos anos, tudo bem? Hoje a nossa aula síncrona de Geografia vai tratar do grupo 7, capítulo 13, Meio Ambiente e Espaço Urbano, tá bem? É uma continuidade, na verdade, da ecologia humana, usos do meio ambiente, tratados na aula anterior. Nós vamos na página 207, acompanhando aí no material de vocês, né, para ter uma boa organização, para grifar aquilo que julgarem necessário, tá bem? Então vamos falar a respeito do meio ambiente e o espaço urbano. Alguns recursos da natureza são considerados finitos, quer dizer que eles se esgotam, né? O uso excessivo desse recurso, o uso caracterizado pelo ser humano desses recursos, vão esgotar, por fim, a eles, a ponto de criar novas tendências e novas projeções para substituí-los, o que não é bom, né? Em alguns casos, sim. Meios menos poluentes, vai depender aí do uso que fazemos desses recursos. Ou seja, podem acabar um dia. Por essa razão, é necessário compreender como a natureza funciona. A ecologia, ela estuda isso. Como a natureza funciona, como ela interage com os elementos que vivem na natureza e também a presença do homem com ela, tá bem? Então, é necessário compreender como essa natureza funciona para obter melhores aproveitamentos das fontes de energia e fontes de matéria-prima que ela nos fornece, a fim de garantir a sua manutenção da própria natureza. Para isso, devemos desenvolver, né, algumas consciências ecológicas. E essas consciências ecológicas são consequências de conservação. Conservação essa, quer dizer, manter o equilíbrio do ambiente natural para que ele não se esgote, para que os seus recursos não se esgotem e vá acarretar grandes dificuldades, grandes impactos para a sociedade. A natureza ela é composta por alguns ecossistemas, ou melhor, por milhares de ecossistemas, já estudados em grupos anteriores com o tema dos biomas brasileiros, né? Que se estabelecem em equilíbrio dinâmico, um interdepende do outro, né? Essa dinâmica entre os seres vivos e os demais elementos que o compõem, em seu curso natural, essa paisagem ela sofre alterações de modo muito lento, né? E que nem é sentido pela natureza. É um elemento natural, é uma alteração natural, né? E gradativamente isso vai ocorrendo, acontecendo. Em algumas dessas paisagens, essas alterações elas podem demorar milhões de anos. Você se lembra do tempo geológico que nós estudamos em grupos anteriores? Então, o que pode fazer com que as paisagens mudem rapidamente? É uma pergunta que eu faço a vocês. Já que o tempo geológico, o tempo da Terra, ele é muito lento, o ecossistema faz parte desse tempo. Ele é muito lento, ele demora milhões de anos, né? Milhares de anos, centenas de anos. Vai depender de qual equilíbrio nós estamos falando, né, da natureza, porque tem vários componentes, vários ecossistemas, né? Várias situações diferentes. Então, eu pergunto, o que pode fazer, ou o que pode fazer com que essa paisagem mude rapidamente? Se você disse a ação do homem, a nossa ação sobre o meio natural, você acertou. É a interferência humana. É ela que, na verdade, muda radicalmente, transforma rapidamente a natureza e provoca um grande desequilíbrio em todos os ecossistemas, provocando numerosos problemas ambientais. E esses problemas, que são acarretados diretamente, afetando a natureza, também nos afetam. Afeta a nossa existência, a nossa agricultura, a nossa, vamos dizer, nosso
a nossa respiração, o ambiente em que vivemos, ele se transforma completamente. Então, vamos fazer uma comparação. Nós moramos em perímetro urbano, correto? Está aqui, ó, perímetro urbano. Vamos dizer que o nosso mundinho. Só que ao nosso exterior, nós temos a área, o quê? Rural deste ambiente. Então, tem algumas situações em que nós podemos perceber que a nossa ação sobre o espaço provoca uma efetiva transformação e que nos causa problema. A ilha de calor é uma delas. A ilha de calor, pessoal, ela é o quê? Ela é um superaquecimento, tá? Em um único local, que o próprio local ele vai apresentar elementos que provocam esse aquecimento, tá bem? Então, a ilha de calor, você já reparou quando estamos em uma região bem urbanizada, quer dizer, cheia de prédios, asfaltos, várias residências, aqueles prédios, calçadas, carros, asfalto, a temperatura, ela parece ser mais elevada. Lógico, mais elevada do que próximo ao campo, do que uma área de jardinagem, né? Do que um bosque, do que um campo lindo, maravilhoso, cheio de árvores, arbóreo, né? Cheio de arbustos. É lógico. Por quê? Porque a vegetação, ela nos propicia o quê? Um frescor, a sombra, a brisa, quer dizer, o vento circulam, tá? Por aquela área, favorecendo, né? Uma oscilação, vamos dizer, uma sensação térmica satisfatória. Enquanto dentro da cúpula urbana, dessa construção exagerada, há a presença de uma sensação térmica sufocante, né? Um calor, um abafamento. Isso é o fenômeno da ilha de calor. Uma consequência climática da urbanização das grandes cidades. Isso é sentido em todo o território que apresenta esse recapeamento do solo, esse grande crescimento urbano com os prédios, várias construções e acarretando ali a diminuição, na verdade, das vegetações. E isso traz um grande problema, tá bem? Então, a ilha de calor está aí. Tem cidades pelo mundo todo que já usam, né, um conjunto de elementos ecológicos dentro do perímetro urbano para satisfazer o microclima. Por quê? Porque o microclima, o clima da nossa região, ele é um clima tropical típico. Quer dizer que ele é quente, sim. Tá? Ele é quente e úmido, só que tem épocas do ano que esse tropical ele passa a ser seco. A sensação térmica é muito mais elevada, né, do que no ambiente climático todo. Tá bem? Não corresponde com a temperatura do clima, e sim com o microclima, com o local. A temperatura é muito superior. E esses efeitos nos prejudicam muito. A saúde, né? Vamos dizer, o condicionamento físico atrapalha, apresenta aí dificuldades, fadiga, problemas respiratórios, dificuldade, a secura do ar, isso tudo é muito ruim, tá bem? Além da elevada concentração da poluição que fica nessa área também, dessa cúpula aí da natureza, ou melhor, da cúpula urbana. Então, as ilhas de calores, elas ocorrem em regiões de temperaturas mais altas, correspondendo a temperaturas mais altas por conta da anormalidade da existência de estruturação. São formadas por um conjunto de fatores, que eu já comentei, o concreto, o asfalto, que são um dos responsáveis que, na verdade, se tem um solo sem ser recapeado, ele consegue absorver esse calor e dispersar por todo o solo. As árvores também têm essa função. Se não tem o solo disponível, né, aberto, e nem as vegetações, ele fica ali preso entre os prédios, aquele mormaço prevalece. Vamos falar um pouquinho, pessoal, a respeito das chuvas ácidas, tá bem? Já expliquei aí o que são, então, e como se formam as ilhas de calor. Aí tem uma proposta. Se vocês quiserem escrever aí
no material, no caderno? O que você entendeu sobre o que são e como se formam as ilhas de calor? Ótimo, nós vamos usar em aula virtual, tá bem? Em aula síncrona mesmo. Vamos falar da chuva ácida, que é outra consequência da urbanização. Só que ela não traz consequência só para os perímetros urbanos, e sim leva esse resultado também, que é sentido nas áreas urbanas, nas áreas rurais, nas áreas de agricultura, nas áreas florestais, para os rios, né, para os córregos, os lagos. Então, todos esses ambientes podem sentir o efeito provocado e acelerado no perímetro urbano. Quer dizer, ele se forma no perímetro urbano, mas ele é carregado com as massas de ar para outras regiões e prejudica. Mas o que é essa chuva ácida, né? Então, vamos pensar o que é essa chuva ácida. No próprio material de vocês, tem na página 208. A chuva ácida ocorre quando gases poluentes, que vêm principalmente das indústrias, mas não só, também vem da emissão dos gases poluentes, dos escapamentos dos veículos, automotores, né? São liberados na atmosfera e passam a integrar a composição dessa camada. Então, essa poluição, ela passa a fazer parte das nuvens, que as nuvens nada mais é do que uma umidade misturada com gases produzidos localmente, tá bem? E ele se movimenta, tá bem? Para lá e para cá, vai para outras regiões, ou ele permanece naquela área, vai depender da situação da oscilação da massa de ar. E passam a integrar a composição desta camada, então a nuvem. Esses gases, eles se movimentam no ciclo da água, tá? Viajando aí longas distâncias e podem contaminar ambientes diversos. Contaminar com o quê? Toda e qualquer chuva, né, é ácida, ela tem uma acidez. O que isso significa? Ela tem alguns elementos químicos que, lógico, para você poder tomar aquela água, para ela se tornar potável, precisa ser tratada. Então, isso é acidez, tá bem? É uma água poluída? É uma água poluída. Só que uma chuva ácida, ela tem graus elevadíssimos de acidez. Ela é muito mais poluída. Ela chega a corroer, no caso, aí queimar folhas, vegetações. Ela pode até trazer danos a monumentos históricos, né, como estátuas de bronze, metálicas, portões, o capô do veículo, que vai começar a corroer se receber muita precipitação de chuva ácida. Então, isso tudo gera um grande problema para nós mesmos e para a natureza. No caso, né, da vegetação, aí no caso, as águas dos rios recebem grandes quantidades de acidez em sua composição hídrica e acaba poluindo e matando até a fauna e a flora, tá bem? Não em escala muito grande, mas prejudica. Então, dentre as ações humanas para a preservação e correção da chuva ácida, podemos destacar a seleção de fontes de energia menos poluentes e o uso dos meios de transporte coletivos, né? Aqueles meios de transportes não poluentes. Aqueles métodos coletivos. Não vou sair de carro para uma viagem se eu posso utilizar um ônibus. Ou, eu não vou circular dentro da cidade com o carro, porque é próximo da minha casa o que eu vou fazer ali, né? Então, eu vou de bicicleta, eu vou a pé. Então, tem alguns métodos. A gente tem essa consciência, mas nem sempre é possível, não é verdade? Então, tentar aí manter um contato mais consciente com essas situações. Sabendo disso, eu penso agora como organizar meu modo de vida. Tudo bem? Nós temos alguns conjuntos, na verdade, né, de R's, que na verdade são os 5 R's que estão estabelecidos pela sustentabilidade. Então, a redução de impactos ambientais. Os 5 R's, ele tem essa proposta. O uso dos 5 R's, né, é com relação à nossa interferência no meio natural. Mas o que é esses 5 R's? São expressões, tá bem?
para que a gente possa refletir um pouco as nossas atitudes, as nossas ações do dia a dia, do cotidiano mesmo. Um fazendo, o outro também, um grupo realizando a mesma coisa, pensando na natureza, pensando na sustentabilidade, há uma grande contribuição, tá bem? Para o meio todo. Então, os 5 R's, eles são repensar, reciclar, reeducar, reutilizar e reduzir. Vocês têm esses 5 R's também no material de vocês. Ele está descrito na página 210, que é a parte que eu preciso trabalhar com vocês, até aqui. Então, lá, ó, reestruturar o sistema de produção, esse sistema de consumo que nós temos no nosso cotidiano. Então, muito se fala atualmente sobre 5 R's. Então, vou explicar o que é cada um deles. O que é repensar? O que eu devo repensar? Repensar as necessidades do consumo. Será que eu preciso desse produto quando comprar? Ou é só um exagero? É repensar, tá bem? Recusar. Recusar o quê, gente? Tá? Recusar, ele aparece aí para vocês como reeducar, tá bom? Recusar. Recusar o quê? Aqueles produtos cujo consumo não é uma necessidade e que muitas vezes é um consumo que você está consumindo e não pensando como ele é produzido, se ele está impactando o meio natural para ser produzido. Também não é um consumo consciente. Reduzir o consumo de produtos plásticos e poluentes. Se consumir, tentar reduzir, tá bem? Através da reduzir o impacto, através da reutilização. Reutilizar aqueles produtos, né? Como vasilha plástica, pote de sorvete, para armazenar alguma coisa, guardar um brinquedo, né? Os Legos, guardar lápis. Então, você tem alguns produtos que você pode reutilizar, tá? Não é reciclar, é reutilizar. E tem alguns que dá para você reciclar. Outros materiais plásticos, como garrafa PET, alumínio, você pode também o papel. Então, tudo isso é reciclável. Ele vai voltar a ser um produto sem a necessidade de ser jogado fora e que haja novas retiradas, novas extrações da natureza para produzir aquele mesmo produto. Tudo bem? E terminamos a nossa aula síncrona, tá bem? Até a página 210. Não significa que vocês não devam ler essas páginas, da 207 a 210, para qualquer dúvida, me fazer na próxima aula, tá bem? Tchau para vocês, queridos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.